o futebol se modernizou e o Hugo não acompanhou essa modernização. Então hoje o Vasco tem que buscar, na minha opinião, e aí já vai uma informação aqui também, sim, o Vasco tem buscado caminhos para Tietê e para Hugo Moura, conversando com os empresários, trocando ideia, no sentido de, se aparecer uma oportunidade, a gente não se opõe a liberar. Eu já dei essa informação, o Vitória quer o Tietê, tem interesse no Tietê, e por enquanto, beleza, vai ficando. Mas se você não olhar pro Tietê e pro Hugo Moura e você perceber que são jogadores que ao longo da temporada, na minha humilde visão, eles não vão conseguir manter o nível dos titulares Barros e Thiago Mendes, é um problema. É um problema. O Vasco precisa de volante, com eles ou sem eles. Pelo menos mais um volante. Hoje você tem o Barros, que tem uma característica de marcação, de pegada. Vou abrir outro parênteses aqui. Como eu já não uso mais o Twitter virou uma página, o canal do Pedrosa de fato, mas eu não deixo de acompanhar o que está sendo falado, eu não deixo de ver a repercussão da torcida, e eu vi um movimento que me chateia, assim, me chateia em relação ao Barros. Um movimento como se o Barros fosse um atleta maldoso, como se o Barros fosse um atleta que quis quebrar a perna do Carrascal, como se ele tivesse colecionado vários episódios na carreira dele, dentro de campo, de maldade. E ele não é esse jogador. O Barros não é maldoso. Ele é um atleta jovem que, para mim, até sobre a discussão que está sendo feita, ele de fato errou ao pisar no escuro do Fluminense. Ele não poderia ter feito isso. Nenhum jogador tem o direito de pisar no escudo de qualquer outra instituição. O respeito, ele deve vir em primeiro lugar. E aí, nesse sentido, sim, vale uma conversa com ele. Isso aí é fato, tá? Mas é jovem. E quando a gente é jovem, a gente faz coisas que a gente nem sempre se orgulha de fazer. Muito pelo contrário. É passível de conversa e correção. Mas o Barros não é um jogador violento. Não é. O Barros é um jogador que foi expulso de uma maneira, inclusive, que para mim foi totalmente exagerada. Alguém assistiu aqui o Fla-Flu ontem? Alguém assistiu o Fla-Flu ontem? Eu queria que vocês me dissessem, até para muita gente que acompanhou minha live aqui depois do jogo contra o Flamengo e ficou falando, porra, Pedrosa, clubista, blá blá blá, não sei o quê. Vocês viram a entrada do Alan no Canóbio? Alguém viu a entrada do Alan no Canóbio? Carrinho por trás que ele perdeu na dividida, perdeu no corpo, chovendo. Ele dá um carrinho por trás na canela do Canóbio e ele toma amarelo. Ele toma amarelo. Alguém vai falar que o Alan é um jogador indisciplinado? Que ele precisa de uma conversa, de um corretivo? Agora, se fosse o Barros, principalmente com o senhor Bruno Arleu de Araújo, que é horrível, imagina só. Imagina só. É, né? 2 pesos, 2 medidas. Então, o Barros não é um atleta maldoso. O Barros não é um atleta violento. Ele joga duro, ele joga firme, ele joga de forma intensa. Errar, ser expulso uma vez ou outra, infelizmente acontece. Com o Barros, foi a primeira vez num clássico. O Barros não é esse atleta que estão tentando pintar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então é muito importante a própria torcida do Vasco não alimentar esses discursos doentios, tá? Porque isso pra mim é doentio. É querer pegar um moleque que é um baita de um jogador, tem um futuro enorme, chegou no ano passado, ajudou o Vasco pra cacete, se tornou o ponto de equilíbrio do time, e aí fica caindo em pilha do rival. Porque ele tomou o drible do Breno Bidon. Porra, parabéns ao Breno Bidon, que teve um lance de craque, de gênio. Parabéns. O Breno Bidon, ao ser perguntado sobre como ele fez aquilo, ele falou, nem eu sei como eu fiz. E ele é qualificadíssimo, jogadoraço de futebol. Mas acontece, um lance não pode marcar o atleta. E outra coisa, tá? E outra coisa, porque ele foi expulso contra o Flamengo? Desculpa, gente, exagero. Vou repetir aqui pra vocês, pra mim, um exagero. Não teve maldade do Barros naquele lance. Acho que ele tentou fazer o trançapé, não conseguiu ali no momento da velocidade para parar a jogada e acaba pisando na panturrilha. Pra mim, lance pra cartão amarelo. Amarelo. Não tem gatilho, não tem intensidade. Já falei isso diversas vezes. Quer manter o critério? E o Alan ontem? Deveria ter sido expulso, né? Não foi. Não foi. Então, fiquem vigilantes nesse sentido. O Barros é um bom jogador. É cria do Vasco. Se dedica. Ama o Vasco. Treina pra cacete. Um dos caras que mais sentem quando o Vasco perde. Beleza? E o Thiago Mendes, que foi a outra grata surpresa, que era um jogador que aí eu não acreditava que ele ia conseguir voltar a jogar o que ele jogou. Eu não acreditava, de verdade, que ele ia ser esse volante que ele tem se mostrado a ser
no Vasco da Gama. Thiago Mendes é um dos poucos jogadores também dentro do elenco que briga, que é chato, que orienta. Se você for pegar a maior parte dos erros de movimentação defensivo, de falhas que acontecem dentro do sistema do Vasco defensivo, e quando eu digo isso é do time inteiro, existem muitos por conta de avaliação, por conta de falta de orientação, de gritar, de brigar com o companheiro, de conversar com ele, de mandar fechar o espaço, de cada um se comunicar. Futebol é comunicação, cara. Comunicação. O mestre nisso era o Thiago Silva. Por que os jogadores ao lado do Thiago Silva geralmente cresciam de produção? Porque ele orienta. Porque a todo momento ele está conversando. Ele está falando. Futebol é atenção. Vou até parafrasear aqui o Renato Gaúcho. É igual uma criança. Quando você sai com teu filho no shopping, uma criança de 2 anos, você larga a mão dela? Não. Porque você sabe que se você largar a mão dela por 2 segundos, pode acontecer qualquer coisa. Futebol é a mesma coisa. Então o Thiago Mendes, para mim, é um jogador do tipo que estava faltando no time. Orienta, fala, briga, conversa. E dentro de campo também tem se mostrado um volante positivo. Mas se não trouxer primeiro e um segundo volante para manterem o nível do que o Vasco precisa, o Vasco vai sofrer durante a temporada. Pode ter certeza que o Vasco vai sofrer. Vou pro JP. Ontem ele jogou praticamente como meia, mas também descendo para fazer saída de bola. De fato, a lentidão dele chama a atenção. Mas achar que o JP não é qualificado por conta de 2 jogos no Campeonato Carioca, desculpa. Isso não existe. O garoto fez uma baita de uma Série B com o Avaí. É um jogador técnico. Ele gosta de tocar na bola. Ele gosta de girar. Tem que deixar ele solto realmente, na minha opinião, como um segundo volante. E que ele precisa melhorar a intensidade dele. Cada vez mais, olhar pro próprio JP como um garoto que está em crescimento, que está sendo lapidado. E acreditar que o Diniz pode melhorar esse aspecto anímico de intensidade dele. No final das contas, ele participa do gol. Primeiro gol do Vasco, ele toca a bola para o Andrés Gomes. E o Andrés Gomes cruza para o Pumita. Ele é um jogador que ele claramente é um bom jogador, só que em forma bruta. E aí você precisa lapidar. Vai lapidando, vai conversando, vai ajustando. Ó, JP, aqui não é assim. JP, preciso de você mais próximo. JP, solta essa bola mais rápido. JP, intensidade, marcação. Você quer subir de nível? Tem que ter intensidade. Tem que brigar por cada bola como se fosse a última. JP, vamos fazer um trabalhinho aqui de velocidade? Vamos. Acreditar no atleta. O moleque tem qualidade, pô. Claramente ele tem qualidade. Eu acho que dentro de um contexto favorável, ele pode evoluir bastante. Mais à frente, Rojas. Esse foi a melhor notícia do time. A melhor notícia disparada do Vasco da Gama. Falei hoje no Geral Casé TV e vou repetir. Pra mim, é um jogador que veio pra disputar a posição. Por causa de um jogo contra o Boa Vista, Pedrosa? Não. Mas aí, pra quem entende do riscado, sei que vocês entendem. Tem muita gente aí que entende. É diferente, pô. Ele é diferentinho, tá ligado? Ele é um jogador que você vê, que pensa o jogo diferente, que tem cabeça em pé, que tem vontade de jogar, coragem pra jogar, coragem pra arriscar. O passezinho ali dele do Pumita é de jogador que tem visão periférica. Excelente finalização do Pumita, mas é jogador que tem visão periférica, que pode jogar pela direita, que pode jogar pelo meio, que pode jogar pela esquerda. Quando você olha para a carreira do Rojas, é um jogador que já passou pelo futebol mexicano, que eu até falei, jogou Copa do Mundo de Clubes, transmitido pela Casé TV. O futebol mexicano, comparado ao futebol da América do Sul, ele é melhor. Ele é melhor. Hoje o futebol mexicano ele tem investimento, tem times com bastante dinheiro, grandes jogadores, atrai inclusive craques da Europa. Então o Rojas ele já está um passo à frente do Saldívia, por exemplo, nesse sentido. Isso quer dizer que ele está pronto? Não. Isso quer dizer que ele ainda tem muito a melhorar. E o Vasco precisa desse atleta que, cara, confia em si mesmo. Você vê as postagens do Rojas, a forma como ele é, a personalidade dele. É uma personalidade de um cara que confia em si mesmo. E ele coloca isso dentro de campo. Ele consegue transparecer o que ele é fora de campo para conseguir colocar isso dentro de campo. Arrisca de fora da área. É veloz, é intenso. Consegue assimilar essas ideias que eu falei de uma forma um pouco mais rápida. Então, eu acho mesmo que, mais uma vez, assim como eu falei do Piton, e vou falar do Paulo Henrique, em relação ao Pumita, que o Rojas vem para disputar a posição. E não tem coisa mais importante do que você ter disputa interna dentro do elenco. Coutinho, craque, tá? Cracaço. Tem hora que perde a intensidade. Tem hora que não consegue jogar o que a gente espera que ele jogue. Legal. Já tem outro para poder entrar, pô. O Rojas tem condições totais de jogar quando o Coutinho não estiver bem. Antes era Coutinho até os 80, até os 90, arrastando,
se acabando em campo. Agora não. Agora você tem um jogador que claramente ainda tem muito a evoluir, mas é qualificado, pô. Tem bom passe, tem bom chute. Se você quiser, inclusive, em determinados jogos, aí novamente falando do Fla-Flu aqui, por que o Fluminense ontem conseguiu e consegue fazer um jogo muito mais competitivo do que o Vasco? Porque o Vasco entra contra o Flamengo com GB, Coutinho e Nuno Moreira, além do Andrés Gomes. O único jogador com capacidade e característica de intensidade para poder marcar pressão, para poder fazer o pressão pós-perda, que talvez seja a única característica evidente do jogo defensivo do Diniz, é o Carlos Andrés Gomes. O Nuno cerca, ele é inteligente, então ele consegue suprir isso. O Coutinho até também tenta cercar. O GB lento não consegue ter essa característica. Dos 4 da frente que eu citei aqui, apenas um tem a velocidade e força física necessária para marcar pressão, para combater, para ter intensidade. E o sistema defensivo são os 11. Então, se em algum jogo o Vasco tomar a decisão de que o Rojas tem que entrar na vaga do Coutinho, por exemplo, ou do Nuno, exemplo qualquer, lógico, não estou levando em consideração aqui o Inestrosa e o Brenner, que para mim vão ser titulares, que coloque. Agora você tem opção. Por que o Fluminense consegue marcar o Flamengo? Porque ele tem o Canóbio e o Serna. E o John Kennedy lá na frente. Que foram os 3 jogadores que entraram. 3 jogadores intensos, que tem velocidade, que tem força física, que tem consciência tática. E aí quando você tem 3 jogadores dessa maneira, o Canóbio talvez no sem bola seja o melhor do Brasil nesse sentido, e o Serna é outro avião, e o John Kennedy ontem também estava numa boa partida, você consegue pressionar. Pressão suficiente para, por exemplo, fazer o Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do país, errar. E aí vai a outra diferença também do Fluminense pro Vasco. Além da postura de entrar em campo, que o Fluminense não entra com medo do Flamengo, errou, John Kennedy desceu, fez a tabela, Santi Moreno estava na frente, deu assistência, Serna apareceu na cara do gol, 1-0. Enquanto o Vasco perdeu o gol com o GB, quando criou a oportunidade, o Fluminense fez com o Serna. E aí você muda a dinâmica do jogo. Você muda. A característica de atleta é importante na mesma medida em relação ao padrão que você coloca em campo. Já citei aqui diversas vezes o Felipe Luiz abre mão do Pedro quando ele acha que tem que abrir mão do Pedro para colocar o Plata e o Bruno Henrique, ou o Luiz Araújo, ou o Samuel Lino. Por que ele faz isso, Pedro? Que ele acha que o Pedro é ruim? Que ele acha que o Pedro não é craque? Não. O Pedro joga pra caralho. O Pedro é craque. Ele não tem característica de marcar pressão. E ele não tem característica de fazer balanço com velocidade. Então, se você